Olá, Priscila, tudo bem? Tudo bem, e com você? Tudo certo? Queria te agradecer por estar participando, né, do nosso primeiro, por ter aceito o primeiro convite, né, de participar do nosso primeiro programa de informação do profissional, onde a gente vai estar falando aqui sobre o mundo do trabalho, sobre comportamento, liderança, carreira, desenvolvimento, saúde no trabalho. E é uma honra ter você, né, falando sobre um tema super importante e atual hoje, que é seleção online, né? Já tem uma experiência aí de 10 anos de mercado nessa área, né, Priscila? É fundadora da Bright, com mais uma sócia que presta consultoria também nessa área, na área de desenvolvimento de carreira, o de orientação profissional, né? E utilizando aí todas as suas formações em psicologia, que contribui bastante para você estar orientando as pessoas, né, Priscila? A de orientação profissional, o coaching, que você também, né, tem uma certificação internacional, os projetos que você desenvolveu aí na cidade de Blumenau, né, principalmente na área de carreira, onde você auxiliava estudantes, né? Imagina, acabei de selecionar, acabei de escolher minha faculdade, de repente decido mudar, o que eu faço, né? E você foi Uhum. idealizadora desse projeto que é tão importante, né? No suporte de tá contribuindo com as pessoas aí para, às vezes, conversar com os próprios pais que estão pagando a universidade, né? E fazer essa transição de forma mais tranquila, né, Priscila? Então, eu te agradeço por estar aqui compartilhando todo esse know-how com a gente hoje, certo? Bom, aproveitando então, Priscila, explica um pouquinho para a gente, né, o que é seleção e qual é a diferença de seleção e processo seletivo. Uhum. Bom, Franciele, em primeiro lugar, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui nesse momento, né, contigo, nesse início de ano, falando de um assunto que é tão bacana e que a gente gosta tanto, que é trabalho e assertividade nessa escolha, né, profissional. Então, muito obrigada pelo convite. Nós da Bright te desejamos muito sucesso nesse início de ano aí, né, de 2018. Muito obrigada. É, então, assim, vamos lá. O que é o processo seletivo? Na verdade, a gente tem duas demandas, né? De um lado, uma instituição, uma empresa que está buscando por um profissional determinado, né? Que ele tem aí uma série de características, né? De qualificações. E de outro, um profissional que está buscando uma empresa para poder se especializar, para poder crescer profissionalmente. E o processo seletivo, ele é vamos dizer assim, ele tem várias etapas, né? Então, desde a parte da divulgação da vaga, né, a avaliação dos currículos, a triagem pelas redes sociais, que a gente faz, sim, triagem pelas redes sociais, né, as indicações que a gente recebe também. E aí é o momento da gente poder verificar se esse candidato tem as qualificações técnicas e comportamentais que essa empresa está exigindo. O que a gente sempre comenta, assim, com os profissionais que a gente está conversando, é que se trata de um casamento, né? Então, Aham. por quê, né, de um casamento? Porque no casamento você vai ter coisas que te agradam, mas que te desagradam. Mas que é importante que 80% do tempo você esteja feliz e satisfeito naquele ambiente de trabalho, Aham. né? Fazendo o que você gosta, o que você no que você é bom, porque assim você vai estar satisfeito e a empresa também vai poder contar com você para os projetos que ela tem. E Certo. a etapa do processo seletivo é a etapa do namoro, né? Onde você vai estar, você enquanto candidato vai estar conhecendo a empresa, entendendo se essa empresa é o ambiente que você quer trabalhar, entendendo se a cultura dela você se identifica, se os valores são os valores que você acredita também, em contrapartida da empresa, né? Que vai poder te avaliar dentre outros profissionais para ver se você vai poder suprir a demanda que eles têm hoje, entendendo que é sempre uma negociação, né? Então, que nunca é somente do jeito que a empresa quer ou somente do jeito que o candidato quer, que precisa se entrar num acordo, né? Do que é bom para Certo. ambos, para que a gente chegue aí no final, para que esse candidato tenha uma vaga de emprego que ele goste, que a empresa também consiga contratar um profissional à altura das expectativas. Legal, Priscila. Então, o processo seletivo ele vai ter várias etapas, né?
E aí, dentro dessas etapas, eu vou ter a entrevista. E hoje em dia, né, uma possibilidade que as empresas vêm trazendo já há algum tempo e que facilita tanto a vida do entrevistador quanto do entrevistado, né, é a entrevista online, né, Priscila? Fala um pouquinho pra gente se há diferença entre a entrevista online e a entrevista presencial. Uhum. Depende. Porque existem diferenças, sim, e existem semelhanças. Quais são as diferenças? A diferença é que o investimento que esse candidato vai fazer para participar do processo seletivo, ela é muito menor, porque ele não vai ter o custo do deslocamento, né, até o nosso escritório. Consequentemente, o tempo que ele vai ter que investir nesse processo também é menor, porque ele vai ter que investir só o tempo da entrevista, não de todo o deslocamento. Então, como tu bem falaste no início, né, dessa conversa, a gente já entrevistou profissionais de outras cidades, de outros estados, né? Então, as empresas que a gente atende hoje são todas aqui da região de Blumenau. A gente já entrevistou profissionais da Bahia, né? Então, que fica muito mais fácil para que eles participem desse processo de uma forma online, né? Do que eles terem que vir até aqui para participar de todo esse processo. Então, essa é basicamente uma diferença. Uma semelhança, né, é que é um processo seletivo formal, tanto quanto um processo presencial, né? Então, assim, esse profissional, ele vai estar sendo avaliado, né, tecnicamente, na parte online, ele vai estar sendo avaliado na postura, né, ele vai estar sendo avaliado na comunicação dele, o que ele está trazendo para agregar, né, nesse processo seletivo. E a última etapa do processo é sempre presencial. Então, nós não abrimos mão da última etapa do processo ser presencial, sim. Né? Então, tem essas semelhanças e essas diferenças. Legal. E, Priscila, que dicas você daria, então, para uma pessoa que ela vai fazer uma seleção online? Como eu falei antes, esse profissional está sendo avaliado de uma maneira formal. Então, assim, é importante que essa pessoa pense que, se ele fosse até uma empresa fazer uma entrevista, como que seria? Ele teria que ter cuidado ao escolher uma roupa adequada, né? Tá lá no horário, não se atrasar, se organizar para isso. Quando ele está numa empresa, durante a entrevista, é ele o entrevistador e, no máximo, o gestor da vaga, né? Então, assim, quando eu estou no processo online, eu também tenho que cuidar dessas questões, né? De que forma? O ambiente que eu estou é um ambiente que me deixa seguro, né? Ou tem mais pessoas ao redor? Eu não posso fazer uma entrevista dividindo, né? Essas informações que são informações sigilosas, né? Então, assim, o cuidado com o som, cuidado com a câmera, né? Se a conexão da minha internet não é boa o suficiente para uma entrevista, de tentar negociar com esse entrevistador qual é o melhor horário para fazer essa entrevista, se existe a possibilidade de fazer fora do horário comercial também, né? E principalmente, quando eu estou fazendo uma entrevista online, não podem haver mais pessoas no ambiente e nem animais de estimação, né? Então, assim, posso estar na minha casa? Posso, só que eu tenho que cuidar quais são os estímulos que eu tenho ao meu redor. Quem tem que chamar mais atenção, né, é o candidato, não o que ele tem, né, de decoração, vamos dizer assim. Legal, Priscila. E tem algum exemplo que chama positivamente a atenção de vocês, que vocês podem compartilhar com a gente? Uma das características, né, que a gente percebe que esse profissional está mais interessado, né, em participar desse processo seletivo, é quando ele de antemão nos informa, nos pergunta, né, tá, mas qual que é a ferramenta online que vocês vão utilizar? Para que ele também já vá buscando, né, já vá testando, porque nós da Bright utilizamos o Skype, né? Sim. Mas tem empresas que usam outras ferramentas, né? Então, às vezes as pessoas não conhecem as ferramentas que a empresa vai utilizar. Legal. Mostra até o interesse, né? Legal. Exatamente, mostra o interesse, mostra que você está preocupado, né? Que você não quer ser prejudicado por causa de uma ferramenta, né? Então, já aconteceu da gente entrevistar profissionais do interior do Rio Grande do Sul, onde a conexão não era adequada, né, no horário que a gente tinha agendado a entrevista, e do profissional nos questionar se existia a possibilidade de a gente fazer a entrevista fora do horário comercial, porque naquele horário que a gente tinha previamente agendado a internet não era das melhores, né, então ele seria prejudicado ou a gente levaria muito mais tempo do que tinha programado para conseguir
absorver as informações que a gente precisava. Então, se a gente pudesse dar uma dica para esses profissionais, seria isso, assim, demonstre interesse, vá atrás, teste, né, áudio, câmera, vê se está tudo funcionando correto. E se a conexão da tua internet não é muito boa, tenta identificar o horário que ela é melhor, que te favorece, Sim, e tenta negociar com o entrevistador. Legal, Priscila. Até porque, né, todas essas características, elas já começam a ser avaliadas, né? Aproveitando isso, né, o que vocês avaliam, quais critérios vocês utilizam para diferenciar um candidato do outro e aprovar um candidato ao invés de outro? Perfeito. Um dos critérios que a gente não vai abrir mão nunca é o critério técnico, né? Certo. Então, assim, se a gente está buscando, por exemplo, um supervisor que precisa de determinado conhecimento, a gente não pode aprovar um que não tem aquele conhecimento determinado. Mas o que a gente tem percebido com grande frequência e que nos alegra muito é que as empresas têm preferido, né, escolher candidatos que demonstram competências comportamentais de proatividade, de interesse, que suprem essa demanda técnica. Então, isso é muito legal. Então, o que a gente vai avaliar num candidato, né? O quanto ele responde os e-mails rapidamente, o quanto ele atende o telefone, o quanto ele está ali no horário pré-agendado, né? O quanto ele se preocupou em estar vestido corretamente. E quando eu falo vestido corretamente, é porque, assim, a gente está numa região em Blumenau que é um pouco mais formal. Não necessariamente um estagiário precisa estar de terno e gravata, né? Mas ele também não é adequado que ele se vista de uma forma como se ele fosse para o shopping, por exemplo. Sim, né? Porque na região que a gente está, valoriza muito essa determinada postura. Sim. O português, né? Então tem que ter cuidado com algumas gírias, né? Algumas colocações. Então é isso que a gente vai avaliar. Né, a postura, a seriedade, porque não é porque ele está fazendo uma entrevista online que é uma entrevista informal e que é uma brincadeira, né? É um processo seletivo, né? Ele precisa ter consciência de que é algo profissional, então é isso que a gente vai avaliar. Legal, Priscila, porque eu acho até que essas dicas elas são importantes, porque às vezes como as entrevistas acabam sendo feitas num ambiente mais informal, que é a nossa própria casa, né? Atrás do computador, então existe um pouco de confusão em relação a isso, né? E é legal você dar o seu olhar de que, na verdade, não muda nada, né? A diferença é que você que é responsável por preparar o seu próprio ambiente, ao invés de você ir para um ambiente que já está preparado, né? E eu acho bem legal essa ideia que você está trazendo, né? Das questões de roupa, de prestar atenção, né, nesse preparo. Por quê? Porque depende muito também de cada empresa, né, e é importante essa pessoa até pesquisar essas empresas anteriormente, né, para saber qual é a cultura, o que se permite, o que não se permite, né, porque cada empresa tem o seu dono e tem o direito de ser do jeito que ela quer, assim como na nossa casa, né, e nós temos o direito de querer ou não também trabalhar naquela empresa, né, aceitar aquele tipo de contexto ou não, né? Como você disse muito bem, é um namoro, é um casamento, né? Tem que dar match, tem que dar certo. Exatamente. E pra gente já indo pro finalzinho da nossa entrevista, queria te fazer uma pergunta, né? Que essa não quer calar, não pode, né? Acho que todo mundo é curioso para saber. Existe muita reclamação, né? A respeito da demora do retorno de um processo seletivo, né? E é claro que uma pessoa que está precisando de um trabalho, né? Até porque ela tem uma família, às vezes, ou não está trabalhando há muito tempo, até pela situação que nós estávamos sofrendo no mercado, né? Ela vai ficar numa ansiedade enorme. E se você dá uma data e depois não chegou aquela data e depois você dá outra, como é que esse candidato ele pode fazer para diminuir a ansiedade dele, né, e ter o retorno aí como esperado?
Perfeito. É importante que esse candidato saiba aproximadamente quanto tempo aquele processo seletivo vai levar. Ele pode e deve perguntar para o entrevistador, né? Quanto tempo mais ou menos leva para que ele também se programe, Legal. né? Porque como tu bem falaste, assim, muitas vezes a gente entrevista profissionais que estão no mercado, então estão buscando uma nova oportunidade. Às vezes eles estão empregados, mas estão participando de mais de um processo seletivo, né? Então, a gente também precisa ter esse termômetro, assim. Às vezes um processo seletivo que a gente conduz demora mais tempo do que o previsto, porque se é uma vaga muito específica, né, às vezes muito técnica, enfim, é muito mais difícil de você encontrar profissionais adequados. E a empresa dificilmente vai contratar a primeira amostra, né, que ele tiver do mercado. Ele vai conversar com mais profissionais para verificar se é isso mesmo que ele quer, se quer fazer uma adequação ao perfil ou não. Então, nós da Bright, a gente sempre, quando chama um profissional, a gente dá uma noção mais ou menos de quando vai dar esse retorno para essa pessoa, né? E sempre deixa os canais abertos, né? Então, se ele quiser entrar em contato com a gente, ele tem total como chama? Ele tem possibilidade para isso, né? Liberdade para isso. Agora, se ele estiver participando de outras empresas que não seja conosco, é importante dele perguntar, né? Tá, vocês vão me dar retorno até quando? Ou vocês vão me dar retorno, porque tem muita empresa que não dá, né? Então, para ele também saber se ele pode entrar em contato, a partir de quando ele pode entrar em contato, porque senão ele pode aceitar uma outra oportunidade, né? E não é legal que ele fique preso a uma oportunidade que talvez não exista mais. Exatamente. Então, a dica que eu daria é: pergunte ao entrevistador quanto tempo mais ou menos vai levar e como que ele vai ficar sabendo se ele está no processo seletivo ainda ou não. Porque daí ele sabe se ele pode ligar, se ele pode mandar e-mail, enfim, né? É até um respeito com as pessoas que estão participando do processo, né? Ter essas informações disponíveis, né? Exatamente, porque elas estão, vamos dizer assim, disponibilizando tempo e interesse para participar da entrevista, do processo, né? Então, é importante também que eles tenham esse retorno. A gente, né, nós da Bright, a gente tem isso como valor, né? O respeito a esse profissional que dedicou parte do seu tempo para participar do processo seletivo. Mas existem outras empresas que não dispõem de tempo suficiente para isso, ou às vezes por qualquer outro motivo não conseguem dar o retorno. Exatamente. Mas é importante que esse profissional saiba, né, ele também qual busque, é o limite, né? que pode ter. Exatamente. Né? Para não ficar esperando e recusar vagas, como você falou, né, Priscila? Isso, exatamente isso. Muito bem. Bom, Priscila, então chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço, né, a sua disponibilidade, o tempo que você investiu aí para compartilhar conhecimento com a gente, né? Pessoal, quem quiser entrar em contato com a Priscila, né, o contato dela vai aparecer aqui no vídeo. Pode estar entrando em contato para poder tirar dúvidas com você, né, Priscila? Ou ter mais informações, né? Bom, te desejo aí um começo de ano, né? Um ano maravilhoso e de muito sucesso para você também, tá? Que vocês tenham muito trabalho pela frente. Muito obrigada. Sim, as pessoas que tiverem interesse e curiosidade podem entrar em contato com a gente, né, tanto no e-mail quanto nas redes sociais. A gente está super disponível, né, para tirar as dúvidas que eles tiverem, tanto de processo seletivo quanto de orientação profissional, né, e muito obrigada, e nos vemos nas próximas entrevistas. Então tá bom, Priscila. Beijão. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.